ter você aqui em nossa Conversa Teológica, um programa da Igreja Batista Itacuruçá. Quando passamos em revista, uma conversa como no futebol, sobre como foi o nosso último domingo. É uma resenha, só que não esportiva, uma resenha teológica. Eu sou Israel Belo de Azevedo, estou aqui muitíssimo bem acompanhado, e não há controvérsias, do pastor Samir Confessor do Amaral, nosso pastor para famílias, e do pastor Alcenir Mota, nosso pastor para a área de missões. Como foi para vocês o domingo? Como foi para você o domingo, Samir? Para você foi mais ou menos, né? Ou já foi bom? Já foi bem melhor, porque esse domingo não foi assistindo os cultos da igreja no hospital, mas sim em casa, me recuperando, assistindo os cultos, usando esse recurso que nós temos, o canal da igreja no YouTube, podendo acompanhar todos os cultos em casa, ainda me recuperando de uma cirurgia, me preparando para uma outra cirurgia. Nós não invejamos você. Vá tranquilo, sozinho. Prometemos uma visita. E você estava de férias? Pois é, Israel, foi assim, um domingo, uma manhã maravilhosa, né? Porque eu sempre, nos domingos, quando eu estou de férias, a gente sempre procura uma igreja, né? A questão do hábito desde criança. E na semana passada, retrasada, eu estava num outro local, a gente procurou lá uma igreja. E nesse domingo, como a gente estava aqui no estado do Rio, a gente, mas vai lá em Itacuruçá. Não, é a melhor igreja. Então, e realmente foi uma manhã maravilhosa. Eu acho que depois da pandemia, eu não me lembro de ter visto o nosso templo tão cheio, né, com pessoas em pé ali no nosso culto das 11, muitas famílias. Foi um domingo maravilhoso. Cheio de alegrias e lágrimas, né? Lágrimas de alegria, de alegria. Bem, nós começamos às 7 horas da manhã com o nosso Momentos com Cristo. Espero que você tenha visto. Se não viu, vale a pena. Marcos Lima deu uma excelente orientação no campo das finanças pessoais e familiares. Eu falei sobre sabedoria em Eclesiastes, mostrando como ter amigos sábios nos torna também sábios. E eu penso, e vocês quero saber se concordam comigo, que sem sabedoria a gente não vai a lugar algum, né? Nós temos visto aí quantos atletas, né? Vocês que gostam de futebol, eu também, você também, no futebol, cujas carreiras são cortadas pelo meio por falta de sabedoria, né? E isso, nós temos na Bíblia vários livros, Jó é de sabedoria, parte dos Salmos, muitos Salmos são de sabedoria, Provérbios é sabedoria, Eclesiastes é sabedoria, muitos ditos de Jesus são sabedoria, muitas palavras dos apóstolos são sabedoria. Então, nós temos recursos imensos aí na Bíblia para alcançarmos uma vida sábia. Como é que você observa isso, Alcenir, essa dificuldade de, às vezes, as pessoas sabem o que é o que devem fazer, mas não fazem? É uma realidade nas nossas vidas, né? São muitos os fatores que eu acho que levam a essa nossa falta de sabedoria nas nossas práticas. E aí você salientou aí essa questão das amizades, né? Então, quando você tocou aí nessa questão de nós nos cercarmos de pessoas sábias, me veio logo a história de Roboão, né? O filho de Davi. Ele, acho que é um exemplo claro, né? Ele tinha ali os anciãos e ele tinha os amigos. Então, conselho dos anciãos, conselho dos amigos. Os anciãos vêm aqui acompanhando meu pai, o reino está crescendo e tal. É uma questão lógica. Poxa, esses caras são sábios, então eu vou ficar com esse conselho. Mas esses são os meus amigos. E aí ele acaba fazendo essa opção errada de ouvir ali o conselho dos amigos, e a gente sabe aí da história toda a desgraça que ocorreu ali no reino, causando inclusive a divisão. Então, essa história ela acaba se repetindo. A gente tem ali também
o filho de Davi, né, que acaba ouvindo ali um conselho de um amigo e acaba fazendo aquela maldade lá com a meia-irmã, e por aí vai, nos mostrando. Então a Bíblia nos mostra, nos alerta com relação a isso, e especificamente com relação a essa questão dos nossos amigos, das pessoas com as quais nós nos cercamos. É muito importante a gente atentar para distinguir realmente aquelas pessoas que são sábias e querem o nosso bem, e aquelas pessoas que querem sempre nos puxar para trás, né? Às vezes buscando seus próprios interesses, mas parecendo que são amigos. Que é a questão dos jogadores, né, Tiago? Certo. Os jogadores correm muito esse risco, né? São jogadores novos, normalmente saindo de um nível social muito baixo, que de repente alcançam a fama, começam a ganhar muito dinheiro e começam a surgir aqueles amigos de oportunidades que querem se locupletar daquela situação, né? Então é um exemplo, né, bem... Como também no poder, né? Os políticos também. Mesmo um político bem intencionado, certamente ele é cercado de tanta gente com más intenções, embora parecendo com boas intenções, que é muito difícil ele ficar no caminho. Mas antes de você falar, eu tenho uma historinha, você me lembrei. Eu saindo daqui da igreja num certo dia, no culto de adolescentes, perguntei a uma menina: e você, como é que você está? Pastor, você sabe, né? As minhas amigas, né? Eu disse: mas as suas amigas? Tentei conversar com ela. Moral da história: ela ficou com as amigas. E depois sofreu muito. Ficou com as amigas. É muito difícil não ficar com os amigos. Por isso nós precisamos pedir a Deus a sabedoria do alto, a sabedoria divina. Porque o mundo também quer ditar uma sabedoria que realmente não é a sabedoria da palavra de Deus, uma forma como se deve viver, mas não é a sabedoria que está conforme a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, qual é a sabedoria divina? E nós precisamos dessa sabedoria para viver conforme a vontade de Deus, uma forma íntegra, uma forma reta. E eu gosto sempre de repetir o que o Senhor fala sempre, que é para o nosso bem. A sabedoria do Senhor vem dentro dos padrões dele, os padrões do Senhor para o nosso bem. Por isso precisamos pedir a sabedoria dele, a sabedoria do alto, principalmente nessa questão de amizades, porque mexe muito com a gente, os amigos, a quem agradar, essa questão que muito humana também, então a quem devo agradar, com quem devo estar, e às vezes a gente acaba tendo decisões erradas porque não temos uma sabedoria do alto. E aí eu queria trazer aqui uma historinha que aparentemente não tem nada a ver, mas me chocou muito, né? 3 senhoras, um domingo pela manhã, estavam indo para a missa, numa calçada, conversando, tranquilamente. De repente vem um carro, vupt, mata as 3. E a acompanhante do motorista ficou em estado grave. E uma testemunha disse que quando ele saiu do carro, ele mal conseguia parar em pé, de tão bêbado que ele estava. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade tem um conceito. E um dos conceitos é que a felicidade se faz na liberdade. Com responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Mas não é isso que se vê. Então a sociedade, ao meu ver, tinha que radicalizar contra o álcool. A maioria dos acidentes fatais no trânsito, na cidade e nas rodovias, vem por causa de pessoas alcoolizadas. Até quando vamos brincar com o álcool? Temos que ser radicais nesse ponto. Então não é um consenso, não é o que todo mundo diz que é certo. Todo mundo diz que é certo, mas pode estar errado. O certo é a sabedoria divina. Ele sabe o que é certo, ele me conhece. Isso. Como é que eu vou saber o que é melhor para mim? Eu não sei o que é melhor para mim. Eu vou seguir meus amigos, sem sabedoria. A gente acha que sabe, e a gente acha que dá conta dessa questão do álcool, é
É comum a gente ouvir, eu bebo socialmente porque eu tenho sob controle. Não tem sob controle, é mentira. Um dia que a pessoa não estiver bem, ela vai se embebedar e possivelmente vai cometer algo errado e muitas vezes prejudicando outras pessoas. A sabedoria divina é o seguinte: abstenha-se, não beba. Isso vai fazer mal, seja radical enquanto a isso, porque isso vai prejudicar você. Não devo brincar com isso, não. Isso me faz lembrar o meu sermão das 9 horas sobre igreja. Igreja só fica falando coisa negativa pra gente, né? É isso que a igreja faz? Será que a igreja inventou o pecado para nos controlar? Muitas pessoas pensam assim, não é? Eu posso ser crente sem igreja. É um conceito que a gente verifica. Não é novo. Há muitos anos tinha um slogan que era assim: Cristo sim, igreja não. Pois é, me chamou a atenção nessa sua fala, né, essa ênfase que a gente, né, sabe e costuma dar e que é muito difícil da gente implementar, que é a distinção entre templo e igreja. Né? Você falou desde a época lá do seu relacionamento lá com seu pai, né, ele, em termos lá de igreja, chamou sobre isso: nós vamos ao templo, não vamos à igreja. A igreja é você. Né? Então, essa noção de que a igreja sou eu, ela se perde, né, Jael, dentro desse contexto. Eu vou à igreja, e eu digo, mas peraí, a igreja sou eu. Então, quando eu falo, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, toda essa ideia que você trouxe, né, nos desperta para essa responsabilidade que é fundamental nessa nossa caminhada. Quando a gente pensa em igreja, sou eu. Então, a igreja precisa ser relevante na sociedade, então eu preciso ser relevante na sociedade. A igreja precisa ajudar os necessitados, então eu preciso ajudar os necessitados. Eu não posso delegar isso a uma imagem de templo, né? O templo não vai fazer nada, essas paredes não vão fazer nada. Quem vai fazer sou eu. É eu que estou aqui dentro e eu sou a igreja. Então, essa ideia que foi passada, dentre outras, né, mas que me chamou muita atenção, né, dentro dessa ideia que nós realmente devemos assumir essa responsabilidade para o nosso testemunho na sociedade, né, não é o pastor, não, somos nós é que somos essa igreja que precisa se mostrar, inclusive para mostrar essa questão das decisões, né, Jael, de sabedoria, essas escolhas que nós sempre fazemos. Eu acho que a igreja é um ambiente em que nós temos, a princípio, né, amizades saudáveis, amizades que realmente vão nos levar para testemunharmos e fazermos as escolhas corretas diante desse mundo que tende a cada vez mais contrariar os princípios que a igreja está pregando. Então, nesse contexto, eu estava pensando no valor da igreja. Mencionei, inclusive, na mensagem, o Hospital Batista da Faixa de Gaza. Em 1821, a Missão Batista Inglesa fundou aquele hospital. Depois foi assumida, corrigindo agora sim, esse hospital depois foi assumido pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e agora pelos episcopais. O nome batista está na tradição, mas já não é mais diretamente batista. Mas não é importante ser batista ou episcopal. O importante é que a igreja se importou e abriu um hospital há mais de século, né? Há 200 anos, vamos colocar assim, 2 séculos, que a igreja se importa. Isso é uma coisa, eu acho, maravilhosa. Isso, e no mundo inteiro, se a gente ver no mundo, como o senhor trouxe o exemplo da faixa de Gaza, em vários lugares nós vemos trabalhos missionários. Um amigo meu esteve na China e ele falou que, passando lá em vários lugares, ele viu o trabalho ali, hospitais deixados por Hudson Taylor. O Hudson Taylor, há séculos atrás, hospitais e até hoje, escolas, missões ali na China. Nós temos o William Carey, o que ele fez na Índia, ele mudou realmente
ali a Índia, a questão do sati, né? Acabou. Foi a igreja em vários lugares. A gente vê a igreja no Brasil hoje. No início do nosso trabalho missionário, né, pastor Ceni, que o pastor Sócrates esteja trazendo para a gente, no início do nosso trabalho missionário, onde ainda existia escravidão no Brasil, a igreja, então, comprou um escravo e deu a liberdade a esse irmão, né? Um escravo. Início, a igreja, desde o seu início, ela tem o trabalho relacionado à saúde, relacionado à vida das pessoas, o bem-estar da vida das pessoas num todo, a vida da pessoa como um todo. Então, todas as igrejas, a gente olha para as igrejas pequenas e as igrejas maiores estão fazendo um trabalho que tem uma diferença onde elas estão. Aqui na nossa igreja mesmo, eu estou aqui há 16 anos, para 17, quanto tempo eu vejo trabalhos na ação social, área de saúde, a questão das cestas básicas, tantas pessoas sendo alimentadas, né? A palavra de Deus, tantas pessoas sendo cuidadas aqui por profissionais, psicólogos, a igreja fazendo diferença na sociedade. O Jael até citou, né, vários exemplos aqui ao longo da história de ações da igreja da Itacuruçá, e aqui, mais uma vez, reforçando, a igreja era os membros, né, os membros que formavam essa igreja, que se mobilizaram em ações de compaixão, né, e graça ao longo dos séculos. E hoje a gente vê aí, o Itamazônia é fruto dessa sensibilidade. Não está aqui, né, no bairro da Tijuca, está lá no meio da floresta amazônica, mas há uma sensibilidade, porque aquele povo precisa, aquele povo necessita. E a nossa igreja se mobiliza, vai lá, são médicos, dentistas, de várias outras profissões que deixam de estar aqui durante uma semana, vão lá para o meio da floresta amazônica para abençoar aquele povo. É a Cristolândia, que a nossa igreja está envolvida também com esse trabalho tão relevante. Sonho de Mãe, são muitas as ações que a nossa igreja hoje realiza por causa dessa mobilização dos membros da igreja, né? Porque são os membros unidos que formam a igreja e que têm essa sensibilidade para tornar a nossa igreja relevante, né, dentro desse contexto de tantas necessidades. Agora, os jovens vão fazer agora uma mobilização aí, estão aí com um projeto que vai abençoar o pessoal aqui da Tijuca, não é isso? Vamos levar umas quentinhas aí com uma macarronada aí, especial para os moradores aqui da rua da Tijuca. E é interessante que em todos os lugares que eu passei, eu tive uma oportunidade de poder fazer uma campanha missionária, quando eu retornei do campo missionário, passei pelo Brasil todo. E esse trabalho social, mas não apenas social, é feito pela maioria das igrejas, de ir à rua, aonde muitas vezes o Estado não chega. Mas aí, sabe, eu tenho pensado muito, vocês também, sobre essa questão, mas de tanto falar em igreja, mal da igreja, às vezes nós mesmos internamente falamos mal da igreja, essa mensagem acaba ecoando. Então hoje há uma espécie de revisão geral da história, que eu acho bastante problemática essa revisão, que parte do pressuposto que nós somos os sábios, nós somos o suprassumo da civilização, e que veio antes é o atraso. Para mim já é um problema sério isso. Mas, pegando um pouquinho o que você falou, quem é que valorizou pela primeira vez na história as mulheres? O Senhor Jesus Cristo e a igreja. Quem é que resgatou as crianças da sua indignidade ou da sua nulidade, incluídos os órfãos? A igreja. Quem é que tinha na lista, se você ler a carta de Paulo a Timóteo, tinha uma lista das viúvas que a igreja socorria, na linguagem de hoje, com cestas básicas. Viúva? Que morra! A igreja. Quem que contribuiu fortemente para acabar com o espetáculo de gladiadores? A igreja. Quem abriu os primeiros hospitais? A igreja. Quem abriu as primeiras escolas? A igreja. Quem fundou as universidades? A igreja. Ué, a igreja não presta? Então, as mesmas causas levantadas hoje como importantes são as causas que a igreja levantou.
Ora, o que nós não fazemos, ou seja, sempre chama atenção para isso, nós não fazemos marketing do que nós procedemos. Por quê? Seguimos o mandamento bíblico. Temos que ficar, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, mas só que o outro lado diz que nós somos irrelevantes. E algumas pessoas acreditam isso, deixam a igreja. Os chamados desigrejados. Que tem a ver, você falou disso na mensagem, é o seguinte: eu sou tão bom que essa igreja não me merece. É assim que eu vejo o desigrejado. Olhei no panorama, não achei nenhuma que tivesse a minha altura. É uma humildade realmente incrível, né? Viu o que o pecado da soberba faz, soberba é pecado. E aí ouvimos tantas histórias de conversões, que foi muito bonito no conto das 9 e das 11 dos batismos, né? Batismos. Aí não só a igreja cheia, mas cheia de lágrimas, né? Decisões tomadas. Isso foi realmente apaixonante, tocante. Aí vamos para o culto das 17, depois se você quiser falar sobre o que fizemos, fique à vontade, porque está ligado ao que nós falamos, né? Temos lá uma missionária, sim, entrevistamos, com alguma dificuldade, internet ruim, falei, não tem problema, só para as pessoas saberem que nós temos uma missionária chamada, o nome dela de fantasia por segurança, de Ana Thaís, cuja irmã é missionária na Romênia. Você só pega, ela já foi missionária no Egito, foi expulsa, ela só coleciona problemas, mas ela continua amando as crianças e correndo risco no Líbano, risco real de vida. Vocês que viram a entrevista, quem não viu vai ver agora, observe que não falamos nenhuma palavra que pudesse trazer algum problema para ela. Não perguntamos o que ela acha do conflito, sobre como estão as coisas no país dela, não deixamos de lado, queríamos que ela falasse do seu testemunho. A pergunta foi, se todo mundo sabe, por que você ficou? Essa pergunta dela ficou lá, com risco de vida ou de morte. Isso, e a gente vê, voltando à igreja, na guerra quem mais sofre? As crianças. E quem fica com as crianças nesse tempo de guerra? A igreja. Ela está ali como igreja do Senhor, sendo sustentada pela igreja do Senhor, pelos batistas brasileiros, e ali com as crianças nessa dificuldade. E o que tocou meu coração foi que todo aquele meio daquele ambiente, né, de guerra, ela levando alegria para aquelas crianças. Muitas crianças, o único sorriso, a única alegria, o único momento feliz é ali na sala de aula com ela. E ali está a igreja. Enquanto muitas pessoas buscam então a guerra, homens que era para esperar sabedoria, maturidade, procuram a guerra e as crianças sofrem, a igreja está ali ao lado das crianças, dando suporte, dando alimento, dando ensino, dando alegria naquele momento tão difícil, né? Eu fiquei maravilhado, né, agora voltando um pouquinho no culto das 11, né, o que é o batismo, né? Então, você até enfatizou isso, o batismo não salva, mas o batismo é esse testemunho, né, Samir? Esse testemunho público que mobiliza ali as pessoas. Poxa, ali aquele símbolo, né, da imersão, a morte e o novo nascimento. Isso é muito bonito, né, e didático para as pessoas que estão ali. Quer dizer, o batismo em si, ele não salva, mas ele tem uma representatividade, né, esse testemunho, cumprimento ali de uma ordem de Jesus Cristo. E essa manifestação pública, foi muito bom ver ali as famílias, né? Os jovens ali com aquele batendo palma, uma coisa que a gente não está muito acostumado. Né? Então, a venerada! Eu sei! Eu não! Então, é muito bacana, né? Muito assim, esse entusiasmo nas pessoas diante daquela manifestação, daquela decisão, né, que aqueles jovens estão ali tomando, aqueles adultos, né, aquele casal que foi batizado, quer dizer, esse momento tão importante, representando esse novo nascimento na vida das pessoas, um novo momento, né, agora de um relacionamento, de um compromisso com Deus. Isso é assumido quando a pessoa aceita Jesus Cristo. Isso. Mas no batismo, ela está mostrando ali para a congregação, para a igreja, né, que eu estou compromissado junto com vocês, estou nessa caminhada. Isso, e é maravilhoso ver ali alguns jovens, agora jovem, mas eu pude estar acompanhando, discipulando ainda quando adolescente,
e vendo a transformação na vida deles. A maturidade e tomando essa decisão, mostrando publicamente o que aconteceu na vida deles, a conversão. E nos batismos, estava em casa, né, devido à enfermidade, e eu vi um jovem, agora jovem, se batizando, mas eu tive a alegria de discipulá-lo há 8 anos atrás e discipular por um bom tempo. E a maturidade dele, na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para a avó e fui falar com a avó, mandei mensagem ali, celebrando com a avó, porque a avó acompanhou todo esse processo, a transformação na vida desse jovem, a alegria de ver o poder de Deus transformando vidas. E isso, o batismo é a hora da celebração, a pública profissão da fé, é a hora de celebrar. Então realmente foi muito tocante, pastor Alciner. O Gabriel, né, ali também, descendo as águas, esse jovem que o Israel vem acompanhando aí, a gente vem acompanhando, vem se integrando aqui na igreja. E teve no culto das 9, uma que se batizou ali nas 11, que falou do momento com você, né? A importância da igreja. Você como igreja, num determinado momento da vida daquela jovem, foi marcante a ponto dela chegar e se lembrar ali no testemunho, né? O pastor Samir, né, num determinado momento aí da minha vida, foi, né, um diferencial para essa tomada de decisão dela. Foram maravilhas ali. A igreja realmente tem um grande valor e nos chama a um compromisso. Isso. Né? Porque sem compromisso a gente não realiza nada. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a nossa sociedade valoriza algumas coisas, como protagonismo individual, esse protagonismo, mas ninguém faz nada sozinho. Eu sozinho faço o quê? Você sozinho faz o quê? Você sozinho faz o quê? A igreja é essa reunião, né? Reunião não só no culto, reunião nos lares, reunião, juntos vamos fazer. Eu acho que nós passamos também essa mensagem. Somos imperfeitos? Somos, né? Por que a igreja é imperfeita? Porque eu estou nela. É a única explicação que eu tenho. Mas onde eu estiver, na igreja ou em outro lugar, na escola, no trabalho, haverá imperfeição. A diferença é que aqui, no templo, nós, igreja, ouvimos a palavra que nos conduz. Nós somos pastoreados, Deus usa pessoas, mas por Ele, não é? Para que a gente fique nesse caminho de sabedoria, nesse caminho de santidade, nesse caminho de serenidade, nesse caminho de paz, não de violência. Nós temos que nos cuidar para que os discursos, as vozes que nos circundam no mundo não se tornem as nossas próprias vozes, que as nossas vozes vêm de outro mundo. Por isso, precisamos sempre reafirmar isso. E no culto final, às 19 horas, eu comecei uma pequena série sobre aqueles postulados da reforma. Os 3, em latim, Solus Christus, Sola Scriptura, e eu comecei pelo Sola Fide. Depois falei, domingo agora, sobre o Solus Christus. Entre as ênfases, de novo, a salvação somente por Cristo. Pode parecer algo mais ou menos elementar, algo mais ou menos óbvio, mas não era no século XVI. Porque no século XVI era comum a salvação ser comprada. A salvação entendida apenas como livramento do inferno ou do purgatório, como era a crença, e você podia comprar isso. Se o seu familiar estivesse no purgatório ou no inferno, como você achasse, você podia dar um dinheirinho lá no cofre lá do cidadão A ou B, e ela então ser salva, ser liberta. Esse tipo de coisa que nos parece tão absurdo, né? Mas ainda hoje há pessoas que querem comprar a salvação. Eu sou dizimista, então eu mereço, né? Que Deus me abençoe, né? Por exemplo, a gente não consegue se livrar dessa perspectiva mercantil. Então, essa foi uma das ênfases
que eu dei. Uma pessoa me procurou, ela começou assim: eu posso ter um gabinete com o senhor? Falei, sim. Mas a conversa foi assim: eu posso ter um gabinete com o senhor? Qual é o Pix da igreja? Eu só respondi o gabinete. Eu quero mandar um Pix, não é dízimo, não estou comprando nada, é para ajudar as pessoas. Então, ela mesma percebeu que tinha alguma coisa esquisita ali no discurso dela, né? E eu entendi, só estou colocando como isso se arraiga. Se eu faço uma coisa para você, eu mereço receber uma coisa boa de você. Se eu faço uma coisa boa para Deus, vamos dizer assim, né? Dar o dízimo ou oferta, eu mereço uma coisa boa dele, né? Então a gente tem que ter essa dimensão de manipular as pessoas, manipular a Deus. Não, solos Cristo. É um desafio que a gente tem que enfrentar em nossa cultura do mérito, né? Pois é, Jair, aí eu vou jogar para você, porque a singularidade de Jesus, né? Então, nós somos seguidores de Jesus. Só que tem, no nosso contexto religioso, muitas pessoas, líderes religiosos, que acabam tomando esse papel de Jesus. Consciente ou inconscientemente, né? As pessoas, então, você vê multidões que, no fundo, eu sou seguidor daquele líder religioso. Eu não sou seguidor de Jesus. Eu até posso dizer que sou seguidor de Jesus, mas no fundo, eu sou seguidor daquele líder religioso. E como é que você poderia nos orientar, né, com relação a como fazer essa distinção, né? Não nos deixarmos levar por essa, eu sou pastor de Israel, não venho pregar no domingo, então eu não vou na igreja. Pô, será que no fundo, eu não estou dizendo com isso que o meu negócio é o pastor de Israel, é o pastor fulano de tal. Se ele não está, se eu sou seguidor de Jesus Cristo e essa igreja prega Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo não está ligada diretamente ao pastor de Israel. Esteja ele ali ou um outro, estão ali desenvolvendo esse papel. Como é que você vê dentro desse nosso contexto religioso, em que muitas igrejas, inclusive, estão crescendo muito, e fica nítido que a figura do líder ela é marcante? Quer dizer, quando esse líder desaparecer, isso já aconteceu na história, essa população, essa igreja acaba se desfazendo, né, se dividindo. Eu não gosto, Samir, daquela frase assim: vou lá na igreja do pastor fulano. Olha bem esse do aí, é quase que um possessivo esse nome, né? Pertence a ele, vou na igreja do pastor fulano. É o que o Samir falou, né? A igreja só tem um dono, né? Jesus Cristo, a quem todos nós nos submetemos. Mas a nossa era é muito personalista, dos heróis. Eu fico pensando assim, como é que os gregos criam nos deuses? Porque os deuses gregos, eles não ficavam no Olimpo, né? Lá na montanha, onde até eu estive lá perto, mas eles se relacionavam com as pessoas. Então, não mudou nada. Hoje é o ídolo Maradona, dizia que era o Deus, né? Deus Maradona, e outros, como Messi, são divindades. Mas será que eu posso tocar? Não é? Então isso é realmente trágico, a gente perder a perspectiva de que o nosso, aspas, ídolo, né, é Jesus, né? Entre aspas, obviamente, porque ele é o Deus completo em si. Mas temos dificuldade de lidar com isso. Isso. E é interessante como nós criamos mentiras para cobrir essa verdade da singularidade de Cristo. Uma apresentada aqui foi a questão mercadológica, é uma mentira. Depois, essa questão do ídolo, né, do herói para cobrir o lugar de Cristo, é outra mentira. E uma outra mentira que eu também vejo, que é uma mentira ideológica, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira para cobrir a única verdade, que é a singularidade de Cristo. Então, são
mentiras criadas pelo próprio homem para distrair, para tirar da única verdade, a questão da singularidade de Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. E aí, Não, é isso, né, Jael? Paulo já se defrontou com essa questão, né, dessa singularidade de Jesus Cristo lá na igreja de Coríntios. Quando vocês estão falando que vocês são de Apolo, uns são de Paulo, e nós somos todos Jesus Cristo. aí ele fala assim, daqui a pouco vou dizer aí que foi eu que morri na cruz. Ele fala desse modo, ele debochando, sei lá se debochando, não, eu não morri na cruz. Então como é que vão ser meus seguidores? Só teve um que morreu na cruz. Né? Impressionante. E aí a gente pondera de novo, nós como igreja estamos numa espécie, eu diria assim, de encruzilhada. Ou nós nos adaptamos ao que eu estou chamando de consenso, aspas, o que todo mundo acha certo, fecha aspas, ou nós seguimos o mandamento de Jesus. O meu problema, daí a singularidade, é a seguinte: quem é que determinou o consenso? Porque, na verdade, o consenso não é um consenso. É alguém, ou uma organização, ou um grupo, ou, sei lá, uma cultura que diz que isso é o certo. Então, hoje você vê o cinema, seja filmes, sejam séries, dizem assim, mais ou menos assim, olha, se dois concordarem em fazer alguma coisa, isso está certo. Olha onde isso vai levar. Não, mas não, se for menor de 18 anos, começa, mas já se colocou a premissa. A premissa é, se dois concordarem. Sim, mas a moça tem 17. Tem 17, mas a cabeça dela já é de 18. Então, as pessoas criam os consensos, criam as exceções aos consensos e depois criam a explicação para a desobediência ao consenso. Quando está tudo muito claro e simples na palavra de Deus, que nós então preferimos idolatrar pessoas. Você vê uma pessoa jogando de futebol, ou de beisebol, ou basquetebol, tem na sua rede social 11, 15 milhões de seguidores. E quando ele coloca uma foto, faz assim, milhões curtem. Uma cultura da absoluta inutilidade. Por isso que eu fiquei muito bem impressionado com aquele jogador de futebol que foi fotografado com um celular caindo aos pedaços, tão velho quanto o meu, e ele disse, a vida não é feita de telefone celular. Então eu prefiro, ele falou assim, eu estou traduzido, eu prefiro pegar o dinheiro de comprar um telefone celular e abrir uma escola no meu país. Né? E aí, para terminar, eu me recordo, porque eu acho que a igreja apanha por razões corretas. Mas a maioria das surras que a igreja leva vem de fake news, para usar a sua expressão. Então eu sempre me encanto com algumas pessoas que são a igreja, não é verdade? Me encanto com o Albert Schweitzer. Cara, era uma sumidade na medicina e na música. E na teologia. Até hoje ele é um teólogo respeitado. Ele sai, vai para o Gabão e abre um hospital. Hã? Por quê? Por causa da sua fé. Igrejas o apoiam, ele volta, dá concertos em igrejas e em casas de espetáculos, levanta dinheiro e volta para lá. Você citou Edson Taylor e outros. Cito um que Philip Yancey sempre se refere a ele, conta as histórias, até escreveu um livro juntamente com ele.
médico renomado, cirurgião renomado dos Estados Unidos, sai sempre uma vez por ano para passar uma temporada entre os portadores de hanseníase nas montanhas da Índia, onde nem os indianos iam, para operar e dar um pouco mais, operar, né, seus órgãos, sobretudo braços e pernas, sobretudo braços e mãos, para que tenha um pouco de dignidade, movido tão somente porque para ganhar likes na rede social, nem tinha nessa época, não, por amor. Quem é que nos diz isso, que devemos amar o próximo? A igreja. Então o mundo não vive sem a igreja. Então, não quer dizer que a igreja não possa ser criticada. Pode e deve, para fazer melhor. Mas é o único que tem a mensagem da salvação, e a mensagem da saúde completa, a mensagem da dignidade de todos os seres humanos. É um projeto de Deus. Maravilha. E devemos nos alegrar por ser igreja, por participar de uma igreja. Espero que seja a sua história. Graça e paz para você.